Olá, boa noite. Boa noite a todos. Será que vai entrar alguém aí? Chegamos ao meio da semana, né? Graças a Deus, mais um dia. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, pedindo a Jesus. Boa noite, Cidinha. Vamos pedindo a Jesus que possa envolver a todos aqui presentes, trazendo a luz para que nós possamos compreender a mensagem da noite, né? Que possa envolver todo o nosso planeta. A mensagem que eu escolhi para hoje é do livro Pão Nosso. E é uma mensagem de número 12. Ela intitula-se Pensaste nisto? Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel do verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar, engrandecer a vida. Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina, para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste
que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo santifica o teu corpo, nele encontrando o templo divino. Belíssima mensagem, né? De Emmanuel na psicografia de Chico. E a gente começa com uma pergunta, né? Pensaste nisso? A mesma pergunta, né? Que Emmanuel nos fez. Quando ele se refere aqui, Pedro se refere na carta a Tabernáculo. Tabernáculo eram umas tendas, é como se fosse um santuário portátil, né? Que lá em Jerusalém eles usavam, os hebreus. Então, dentro do templo é um lugar bem lá no interior, né? É onde ficam guardadas as peças sacras, os documentos, aquelas coisas sagradas, e é onde eles acreditavam que Deus estaria presente entre os homens. Como se Deus precisasse de um lugar, né, para estar. Porque, na verdade, Ele está dentro de cada um de nós. Ele habita em cada um de nós, né? E tabernáculo aqui, no sentido que a gente traz hoje, é o nosso corpo, que é um templo sagrado, um santuário, um tabernáculo, né? Que nos foi concedido, como diz a mensagem, nesta encarnação, para que a gente possa evoluir. E é bom que às vezes também a gente costuma falar assim, porque o meu espírito é assim, não é o meu espírito. Eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que habita um corpo. Então eu sou o espírito, né? E ele começa aqui na mensagem, né, quando ele fala dos supostos crimes da carne, né, no primeiro parágrafo, mencionando as fraquezas, né, que a gente costuma falar aquela... Ei, Sandra, boa noite. A gente costuma falar, né, aquela frase, a carne é fraca. É sempre uma maneira da gente colocar a culpa em alguma coisa, né? A carne não é fraca, o que é fraca, né, é como ele próprio diz aqui, é o eu. Sou eu, espírito, né? A gente não pode imputar ao corpo, né, as culpas das nossas fragilidades, das nossas vicissitudes. Isso são consequências, né, de existências que a gente vem, né, reencarnando, várias existências, e a gente vem aperfeiçoando, graças a Deus. Mas a gente traz, a gente está se melhorando com certeza, mas as fragilidades que a gente tem são nossas, né? Do nosso eu interior, não tem nada a ver com a carne, com o corpo. E a gente tem que aprender a valorizar esse corpo, né? Que, como diz aqui, há milênios, né? Que vem nessa construção desse corpo, nesse aperfeiçoamento. Como tem trabalho, né? Para desenvolver, para chegar onde nós chegamos, se a gente for pensar de onde a gente veio, lá do Australopithecus até hoje, como que é trabalhoso para a gente estar aqui nesse corpo hoje, né, ereto. Então a gente tem que honrar esse corpo, cuidar desse corpo, que é o nosso santuário sagrado, e é de uma importância muito grande. A gente tem que cuidar, a gente tem sim, né? A gente
não vou falar cultuar o corpo, aquela coisa, tudo que foge ao equilíbrio, né, é prejudicial. Mas a gente tem que cuidar do corpo, né, com carinho, com amor, porque afinal de contas é ele que nos permite estarmos aqui, né, para cumprir os nossos propósitos, né, porque a gente não veio a passeio, a gente vem, né, ele é o veículo que nos permite estarmos aqui para crescer. Então, é muito importante que a gente valorize, que a gente cuide e que a gente assuma as nossas fragilidades, as nossas paixões, os nossos vícios e pare de culpar o corpo, né? Eu queria pegar uma parte aqui Aqui. Como é bonito quando ele diz aqui assim: o corpo humano é um conjunto de células aglutinadas e fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias. A gente é regido por leis universais, né? E que as células, elas são renovadas, né? E aglutinadas de uma forma que surge esse corpo, essa máquina perfeita. E ele diz aqui: oportunidade, que é o que vai dar a oportunidade de aprender, de valorizar, de reformar e engrandecer a vida. Esse é o nosso propósito. E aí ele diz: frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil, quer dizer, ao nosso corpo, as más qualidades que se acha cometido. O corpo é concessão da misericórdia divina, para que a alma prepare o seu glorioso porvir. Ou seja, ele é um instrumento nosso de trabalho, de aprimoramento. Por isso que a gente tem que cuidar tanto dele. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação, com o que a gente ingere, com o que a gente, do que a gente se alimenta. E até do que a gente se alimenta, como diz, né, não que entra pela boca, mas pelo que sai da boca, né, do homem, os alimentos que a gente dá em termos de pensamento, de palavras, do que a gente vê, porque tudo isso altera o nosso corpo físico. Porque uma vez que eu faço mau uso, seja por alimentação, né, das comidas, dos quitutes, seja pelos pensamentos, pela raiva, pelos sentimentos, tudo isso vai trazendo a enfermidade, vai deteriorando o meu corpo, porque vai danificando o perispírito, chega a danificar o perispírito, né? Então, assim, a gente fala assim, se quer ter saúde, cuida do sentimento, cuida dos pensamentos, cuida da alimentação, porque nem só uma coisa, nem só outra. Nem só a gente vai viver só cuidando do corpo, de academia, dos suplementos, das coisas que tem hoje, né, de cuidado com o corpo, mas nem também só pensar no pensamento, no sentimento, e esquecer do corpo também, esquecer da higiene. Tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio. E quando ele diz aqui, que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro, sabe que esses poderes foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Ou seja, o nosso corpo foi nos dado por Deus para a nossa iluminação. E o que a gente anda fazendo com as nossas mãos? Será que a gente está usando as nossas mãos para o trabalho, para a caridade, para um trabalho fraterno, para ajudar alguém? Será que a gente utiliza os nossos olhos para ver no nosso irmão, em vez da gente ficar julgando, né, olhando o nosso irmão com o olhar de quem julga, a gente está olhando no nosso irmão, talvez, as potencialidades que ele tem, as virtudes que ele tem, porque todos nós temos as nossas
qualidades e os nossos defeitos. Mas será que quando a gente olha para o nosso irmão, a gente tem a capacidade de olhar e ver que por mais que ele tenha, que ele traga, né, como todos nós, as mazelas, os vícios, ele tem potenciais a ser desenvolvido. Então, quando ele pergunta aqui, o que fazes com os teus olhos? Será que nós estamos olhando para o nosso irmão com um olhar de amor, com um olhar de esperança, de que ele também vai crescer, de que todos nós estamos nesse caminho? Com os teus pés, com o teu cérebro, o que eu estou fazendo? Será que eu estou utilizando o meu cérebro em prol, né, de estudar, de conhecimento, de adquirir conhecimento, né, para que eu possa assim, de repente, através do conhecimento a gente crescer? Será que eu estou usando o meu conhecimento, o meu cérebro, para pensar, para vibrar por alguém? Ou eu estou usando o meu cérebro somente para desenvolver? A gente vê hoje, vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa, vamos fazer aqui bem assim, né? Para a gente entender num sentido figurado, mas bem pobre. Uma pessoa, uma faca. A faca ela pode ser tanto para cortar um alimento, para cortar uma fruta saborosa, quanto para matar alguém. Então, assim, quando eu descubro, por exemplo, a pessoa que descobriu a dinamite, que era, né, o Nobel, que era para abrir os caminhos, né, as ferrovias, que eram para cortar aquelas rochas, implodir as rochas, que era para abrir as ferrovias, ele fez aquilo que foi um grande avanço. Agora, a mesma dinamite que se usa para implodir os caixas eletrônicos para roubar. Então, será que a gente está usando o nosso cérebro para desenvolver as coisas em prol do crescimento, em prol do avanço, para ajudar alguém, né? E também, o que a gente anda, como será o uso, tem sido o uso da nossa boca, do nosso falar? Será que eu uso a minha boca para maldizer ou para levar uma palavra amiga a alguém que esteja precisando, para levantar a estima de alguém que às vezes anda baixa, para elogiar, porque a gente sabe que o elogio, ela muda a pessoa, né? Muda o sentimento, a estima daquela pessoa. Então a gente tem que, quando o Emmanuel nos chama aqui, que faz dos teus pés, das tuas mãos, dos teus olhos, do teu cérebro, ou seja, o nosso corpo perfeito que nos foi dado, mas qual é a utilidade que nós estamos dando a ele? Ele é o nosso instrumento, mas como nós estamos utilizando o nosso corpo? Fica aí uma reflexão para a noite de hoje, que a gente agradeça por esse corpo perfeito, maravilhoso que Deus nos deu, e lembrando que Chico, aqui no início da mensagem, quando eu estava falando, né, que muitas pessoas imputam ao corpo a culpa de tudo, dos vícios, das suas paixões, e fala, a carne é fraca, né? Ah, eu sou assim porque a minha carne é fraca, eu sou... Quando aquilo é uma fragilidade sua, espírito, alma, e a gente vai lembrar de Chico, tão magrinho, tão frágil, um corpo tão frágil, uma angina, uma catarata, quer dizer, que levou ele a perda da visão, né? Ele não enxergava de um olho, se não me engano, mas com tanta fragilidade, e que fez o que ele fez, realizou o trabalho que ele realizou. Ou seja, o corpo não foi limite para ele. O corpo não o impediu de realizar
tudo aquilo e muito mais do que estava programado para ele nessa encarnação. Então a gente não pode ficar colocando, né, achando empecilhos para a gente crescer, para a gente ajudar o nosso corpo. A gente tem que honrar, agradecer e cuidar dele, zelar por ele, porque é um instrumento que a gente tem. E a gente tanto pode prolongar a vida desse corpo, cuidando dele, né, da melhor forma possível, ou, infelizmente, a gente pode acelerar, né, o envelhecimento, o desgaste, através dos nossos maus hábitos, dos nossos vícios. E quando eu digo vícios, é todo tipo de vício. A maledicência, o álcool, as drogas, tudo que prejudica. Porque a gente acha que não, mas o que a gente fala e o que a gente ouve, o que a gente sente, pode alterar o nosso campo celular, né? A gente pode alterar o nosso campo celular, que altera o nosso corpo físico. Então fica aí uma reflexão para a noite de hoje, que é a pergunta que Emmanuel faz para nós. Pensaste nisso? O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que nós estamos... Como nós estamos utilizando? Fica a reflexão para a noite. Um beijo e deixando aqui já o convite que a Carol Cunha vai estar com a gente na sexta-feira. Ela vai trazer a mensagem para a gente nessa sexta-feira, tá bom? Um beijo a todos, boa noite.